Olá pessoal, tudo bem? Professor Rickey Félix para mais uma videoaula aqui do canal. Hoje nós vamos falar sobre razões trigonométricas no triângulo retângulo. Nós vamos definir o seno, o cosseno e o tangente de cada um dos ângulos agudos deste triângulo retângulo. Então vamos lá, vamos começar por esse ângulo B. Deste ângulo B nós vamos comentar sobre o seno. O seno deste ângulo B, que é um ângulo agudo, né, um ângulo menor que 90 graus. O seno deste ângulo B é o cateto oposto. Cateto oposto é esse cateto aqui, pessoal. Esse B aqui, ó, ele está oposto ao ângulo. Então, cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, neste caso, neste triângulo, o cateto oposto aqui é o lado B sobre a hipotenusa, que é A. Bom, deste mesmo ângulo, nós podemos falar também sobre o cosseno de B. O cosseno de B é este ladinho aqui, pessoal, ó. Este ladinho que é o C, ó. Eu apaguei aqui, mas é o C. Então, é o cateto adjacente, que é o lado, tá? É o lado que está do lado do ângulo, então está na lateral, cateto adjacente sobre hipotenusa. O cateto adjacente, neste caso, é o C e a hipotenusa permanece o A. Bom, deste mesmo ângulo, nós podemos falar também sobre a tangente. A tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Qual é o cateto oposto deste ângulo B? É este Bzinho aqui, né? É o Bzinho sobre cateto adjacente, que é o C. Beleza, pessoal? Agora vamos fazer as considerações aqui, ó, em relação ao ângulo C, né? Em relação ao ângulo C, nós também temos o seno de C. O seno de C, neste caso aqui, ó, é cateto, é o mesmo conceito, né? Cateto oposto sobre hipotenusa. Qual é o cateto oposto deste C? É o Czinho sobre a hipotenusa, que é A. Qual é o conceito de cosseno de C? Cosseno de C é cateto oposto. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Qual é o cateto adjacente? É o cateto da lateral aqui, que está adjacente, né? Está na lateral o B sobre a hipotenusa, que é a mesma, né? Sempre será a mesma neste triângulo aqui, né? Tangente de C, nós temos aqui cateto oposto, é o mesmo conceito, sobre cateto adjacente. Adjacente. Qual é o cateto oposto de C, desse ângulo C? É o Czinho dividido pelo cateto adjacente. Beleza, pessoal? Então, esses são os conceitos seno, cosseno e tangente, e nós consideramos tanto esse ângulo B aqui, e nós também falamos desse ângulo C. Agora vamos resolver alguns exercícios aqui para ficar mais claro, né? No triângulo retângulo dado, calcular seno de B, cosseno de B e tangente de B. Bom, o seno de B é esse ângulo aqui, né? Aliás, o ângulo B é esse ângulo. Então, em relação a esse ângulo, qual é o seno de B? Em relação a esse ângulo, o seno é cateto oposto, então seria B, né? B, cateto oposto, sobre hipotenusa, que é A. Neste caso, o B vale 1 e o A vale raiz de 10. Bom, agora nós vamos racionalizar, né? Multiplicar pela própria raiz de 10. Aqui em cima ficou raiz de 10 e aqui embaixo ficou o 10. Beleza, nós calculamos o seno deste ângulo. Em relação a esse mesmo ângulo, o exercício perguntou o cosseno de B. O cosseno de B seria o cateto adjacente, que é 3, que é C, né?
sobre a hipotenusa, que é A. Agora vamos substituir. O C vale 3 e a hipotenusa vale raiz de 10. Vamos racionalizar da mesma forma, né? Vamos racionalizar aqui. Agora ficou 3 raiz de 10 e aqui embaixo ficou somente 10. Bom, deixa eu arrastar esse negócio aqui para outro lado. Espera aí, não vai dar certo? Vai dar certo sim. Bom, agora o tangente de B, né? O exercício também está perguntando qual é o tangente de B. Então vamos lá. O tangente de B aqui, ó, é cateto oposto. Qual é o cateto oposto? É B sobre cateto adjacente, que é C. O cateto oposto é 1, cateto adjacente é 3. Então, a resposta aqui é 3. Então, nós temos agora o seno, tá aqui. Nós temos o cosseno e nós temos a tangente. Vamos fazer mais um exercício para ficar mais claro aqui. Agora eu vou arrastar esse negócio de novo para outro lugar. Aí, pronto. Uma pessoa está distante a 80 metros de um prédio. Faltou um acento aqui no prédio, mas tá bom, tá? E vê o ponto mais alto do prédio sobre um ângulo de 16 graus em relação à horizontal. Prédio e prédio. Qual é a altura do prédio? Bom, então tem uma pessoa aqui, ó. Tem um bonequinho aqui. Se bem que o exercício não considerou a altura da pessoa, né? Ele considerou que a cabeça da pessoa está na horizontal, né? Disse aqui um ângulo de 16 graus. E aqui tem um prédio, né? Que essa é a altura do prédio, ó. Essa é a altura do prédio. Então, o prédio está distante, ó. Então, pergunta qual é a altura do prédio, que é o x. E o exercício também, né, nos deu aqui que a tangente deste ângulo, desse 16 aqui, ó. Então, a tangente desse 16 graus, corresponde a 0,28. Beleza. Bom, essa resolução é bem simples. A tangente, neste caso, desse ângulo aqui, que é o 16 graus, corresponde o quê? O cateto oposto, que é essa altura, sobre cateto adjacente. Esse bonequinho ele está a 80 metros da base desse prédio. Então, nós vamos considerar ele aqui, ó. A tangente de 16, o exercício falou que é 0,28. Então, é x. Vamos passar para cá. O x é igual a quê? A 0,28 vezes 80. Quanto que dá esse valor? Dá 22,40. Pode fazer aí que vai dar esse valor. Então, mais um exercício envolvendo seno, cosseno e tangente. Neste caso, é tangente. Certinho, pessoal? Então, até o próximo vídeo e valeu! Até mais! Tchau!